7 sinais silenciosos de que você perdeu o governo da sua própria vida. Você acredita que lidera porque tem um cargo, mas a verdade é que você está apenas gerenciando o caos de uma vida que não te pertence mais. O desgoverno não começa no mercado, ele começa no seu espelho. Se você não consegue mais ouvir a sua própria voz, em meio ao ruído das notificações diárias, você não é um soberano. Você é apenas um funcionário de luxo da sua própria existência. Mas eu vim aqui para te dizer que o seu exílio termina agora, porque hoje falaremos sobre esses 7 sinais silenciosos de que você perdeu o governo da sua própria vida. Olá, queridos, graça e paz, Washington Santos chegando para o nosso bate-papo diário e eu quero te convidar para falarmos sobre esse tema. Lembrando a você que todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 7 da manhã, estamos aqui com o nosso bate-papo. Eu quero te encorajar a ficar até o final, porque o 7º sinal silencioso é o mais surpreendente e também o mais importante de todos. O primeiro sinal é a hemorragia da reatividade. Há pessoas que reagem, não respondem. Há pessoas que acordam pela manhã já reagindo ao mundo. Não tem a sua hora do gabinete do silêncio, não tem tempo para si, vive reagindo. E quem vive reagindo, ao invés de responder às suas demandas, já entregou a sua coroa antes do café da manhã. Se a sua primeira ação do dia é reagir a um e-mail, a uma notícia, às notificações da internet, o seu córtex pré-frontal já foi há muito tempo sequestrado pelo seu sistema límbico. Você entrou no mundo da sobrevivência, no mundo da, do comportamento automático. Você entrou no mundo das respostas impensadas. Neemias, quando reconstruía os muros, ele não descia para conversar com críticos. Ele mantinha o foco na sua obra. Eu quero te deixar uma coisa bem clara aqui, dizer uma coisa para você. Um conselho. Você não tem como calar os críticos. Seria maravilhoso se vivêssemos em um mundo onde todas as pessoas pensam como nós pensamos, agem como nós gostaríamos que agissem, que essas pessoas concordassem conosco em tudo. Se isso acontecesse, o mundo seria bem menor, porque estaremos vivendo em um mundo de iguais. E o que te faz crescer é um mundo de diferentes, um mundo diversificado de pessoas que pensam diferente. E é exatamente por isso que você não deve esperar viver uma vida em que todos concordem com você. Aliás, eu gosto muito quando as pessoas discordam de mim. Eu gosto muito quando as pessoas são capazes de confrontar algum erro meu ou algo que não entenderam. Eu sou líder de algumas equipes. Eu tenho líderes abaixo de mim. Eu sou autoridade sobre a vida deles. Isso não significa que eu mando na vida deles ou que eles vão fazer tudo aquilo que eu mando de maneira cega. Eu não quero isso. Eu não quero líderes me obedecendo de maneira cega. Por quê? Porque, primeiro, que eu não estou em um campeonato ou um torneio de popularidade. E segundo, que um líder que não questiona, e ele pode sim ser um líder questionador, ele é um potencial desastre, é um potencial traidor. Muito cuidado com aqueles líderes que dizem amém para tudo, que concordam com tudo, que na tua frente te bajulam, te adulam. Esses são potenciais traidores, né? Os líderes que ficam muito quietinhos, calados, ou aqueles que estão sempre sorrindo para você. Não. Você precisa de pessoas que te confrontem com amor, com respeito, com carinho, no foro adequado, obviamente, mas você precisa dessas pessoas que são capazes
de te confrontar, porque são essas pessoas que vão fazer você crescer. Ninguém cresce na zona de conforto. Para você crescer, você precisa de desafio. Então, quando você está rodeado de pessoas como estas, você entrou no modo de sobrevivência. Você está reagindo a tudo. E se você reage a tudo, você não governa nada. Você precisa ser capaz de ver a traição das pessoas estampada na tua cara, ali, ó, bem de frente de você. E saber o momento certo e a maneira correta de agir. Se você reage a tudo, se você tem uma liderança reativa e não propositiva, você não está governando, você não está liderando. Na verdade, você se tornou o bombeiro de incêndios que você mesmo permitiu que começasse. Entenda de uma vez por todas que você nunca vai agradar a todos. Jesus não conseguiu, não é você quem vai conseguir. O segundo sinal é o desaparecimento do silêncio estratégico. Ou seja, como você vive reagindo a tudo, você perde aquele tempo de vazio para pensar. Você perde o momento do silêncio, você perde aquele momento onde você é capaz de ouvir a voz do seu coração, a voz de Deus. Você precisa de momentos de silêncio. É por isso que todas as manhãs eu procuro tirar pelo menos uma hora aqui no nosso gabinete aqui, no gabinete do silêncio, para podermos orar, buscar a Deus, ler, estudar, fazer o que for preciso. Eu tenho um dia um tanto quanto conflagrado, um tanto quanto ocupado, um tanto quanto produtivo. E se eu não tirar essa primeira hora do dia, eu não consigo fazer nada. Isso não significa que eu não estou trabalhando sim. Só não começo a responder a rede social, o WhatsApp, o que quer que seja, no primeiro momento do dia. Isso aí não. Repare que o rei Davi retirava-se para as cavernas enquanto ele estava sendo perseguido, para ouvir aquilo que o barulho do palácio abafava. Talvez você esteja vivendo em uma torre de marfim. Talvez você esteja cercado de acólitos, que é um nome bonitinho para puxa-sacos. Talvez você esteja aí encastelado na tua sala. Mas quer saber a verdade? Nesses lugares, o barulho do palácio abafa a voz da sua consciência. Se você tem uma equipe que não te confronta, se você não tem uma equipe que não fala a verdade quando precisa falar, não confunda falar a verdade com ignorância, grosseria e má educação. Não. São coisas distintas. Não confunda falar a verdade com desonra. Não. Não confunda. São coisas diferentes. Não permita que o barulho do palácio abafe a voz da tua consciência, do teu coração. Se a sua agenda está tão entupida a ponto de não ter espaço para a matriz de Eisenhower, qualquer dia nós falamos sobre isso, aquilo que é importante, não necessariamente o que é urgente, você apenas estará correndo em uma esteira de ouro. Mas líderes de elite governam pelo vazio, governam com tempo livre. Aliás, líderes trabalham comprando tempo. Líderes colocam pessoas para fazer aquilo que ela precisa fazer e não tem tempo de fazer e não vão conseguir fazer. Se existe ócio criativo, se não existe ócio criativo, melhor dizendo, a sua estratégia é apenas um rascunho de desespero. Então, não confunda agenda cheia com agenda produtiva, porque muitas vezes a agenda cheia é o túmulo de uma visão soberana. Terceiro sinal silencioso é a perda da linguagem de comando. É quando você fala um não ou um sim sem peso. Querido, minha avó dizia que palavra de homem não faz curva.
Não é uma frase completa, ela não precisa de complementos. Não, é não. E aí, eu já falei em um outro vídeo exatamente sobre isso. Se você justifica demais as suas decisões para evitar o desconforto, você abriu mão do seu trono, do seu governo. O excesso de explicação é um sintoma de uma autoridade que está pedindo esmola, que está mendicando, que está em miséria extrema. O imperador e filósofo estoico Marco Aurélio ensinava que a liberdade é o poder de você dizer não para aquilo que é irrelevante. Se você se explica demais, você não está dando uma ordem. Você está pedindo permissão àqueles que você lidera. O soberano fala pouco e executa tudo. A dúvida na sua fala é o convite para a insubordinação no seu reino. O excesso de explicação é o sintoma desta autoridade que pede esmola. Quarto sinal, o vício na falsa calma. Querido, a tal da falsa calma é uma desgraça. Aquela acomodação disfarçada de paz. Existem pessoas que são viciadas em conforto e não entendem que conforto é o ópio que anestesia o gigante, para que ele não perceba a sua própria queda. O conforto é o ópio que anestesia o gigante de tal maneira que ele se esqueça ou ele não entenda ainda que ele é gigante. Talvez você hoje esteja anestesiado, pensando que a grandeza não é para você, mas você foi feito para a grandeza. Só que a grandeza tem um custo. A grandeza precisa ser conquistada. Enquanto você pensar que a grandeza não é para você, você não vai alcançá-la. É por isso que menos de 4% da população mundial concentra mais de 80% da renda. É por isso. Por quê? Porque as pessoas estão buscando conforto, estão buscando descanso. O profeta diz: levantai-nos e vamos daqui, porque não vai ser aqui o nosso descanso. Não é tempo de descansar, é tempo de se renovar, ok? E quando você tem a convicção de que você fez o seu melhor e de que você lidera, você consegue dormir em paz. Você consegue desligar. Rockefeller e Bezos sabiam: o dia em que você para de inovar o seu próprio caráter é o dia que você começa a cair. O seu vício na falsa calma está te destruindo. E um dos sinais é que a sua vida é um ciclo repetitivo de confortos caros. Você não amadureceu, você se enterrou em uma cova luxuosa. Há pessoas matando e morrendo por mimos caros, presentes caros. Tanto é que entra ano e sai ano, você vai entender e você vai ver que o mercado de luxo nunca está em crise. Imagina uma caneta, uma simples caneta, 50 mil, 100 mil, 300 mil reais. Efetivamente, uma caneta, ela é feita para escrever, mas também ela é feita para te dar acesso a determinados lugares. Então, quando eu compro uma caneta de 300 mil reais, não é que essa caneta vá apenas escrever. Muitas vezes ela está me dando acesso. E se você souber como usar esta caneta para te dar acesso, você vai conquistar coisas. Imagina uma caneta, o preço de um imóvel. Que coisa, não? Mas existe. Existe. Então, o governo exige o desconforto da expansão da consciência. A tua consciência precisa ser expandida a lugares onde ela ainda não foi. A estabilidade real é o equilíbrio em movimento, não uma inércia perfumada. O mundo, os governos do mundo, estão aprisionando pessoas em meio à falsa sensação de segurança. Não, tá bom aqui, vou fazer isso. A escola, ela te forma para ser um funcionário.
Alguém que cumpre tempos e métodos. Robôs, verdadeiros robôs. Quando, na verdade, você deveria ser preparado para negociar no mundo de hoje e no mundo do futuro. Muitas das profissões que existem hoje estão sumindo, estão entrando em extinção, porque a IA está aí para colocar um ponto final nelas, por exemplo. Mas você precisa saber que a IA, melhor dizendo, não vai resolver tudo. E você vai usar a IA, você precisa aprender a usar a IA como um acessório do teu crescimento. Então não permita que o teu conforto anestesie o gigante que você é, a grandeza que está destinada a você. Quinto sinal, a negligência do básico. O quinto sinal silencioso que você perdeu a sua vida é a incapacidade de governar o básico. Se você comanda 1.000 colaboradores, mas não governa aquilo que você come, o que você dorme, ou como você gasta, o teu império é um castelo de carta. Sim, um castelo de cartas. Os pais fundadores da América, dos Estados Unidos da América, eram mestres na disciplina pessoal, antes da disciplina pública. O caos doméstico é a rachadura na fundação que derruba o edifício da sua carreira. O que eu estou querendo dizer aqui? Se a tua casa está em um caos, é porque a tua mente está em um caos, o teu coração está em um caos. Aquele que é soberano, a pessoa que tem soberania interior e autogoverno, primeiro limpa o seu próprio gabinete antes de conquistar novas províncias. Ela conquista o seu interior antes de conquistar o mundo. Governo sem base é apenas um espetáculo de curta duração. O sexto sinal é o esquecimento do legado. O sexto sinal é o conforto que está fazendo com que você esqueça do teu legado. É o conforto do prazer pelo prazer do hedonismo. O filósofo espanhol ou romano, Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, é que, na verdade, nós perdemos muito tempo. Você não tem pouco tempo, você desperdiça muito tempo. Se você foca apenas no lucro desse trimestre, está esquecendo do legado que você vai construir nos próximos 10 anos. E aí você perde o seu governo. O soberano, é engraçado isso, sabe? Eu, eu falei aqui algum vídeo agora eu não lembro qual é, sobre a estratégia dos 100 dias que eu tenho para mim. Ou seja, se eu sou capaz de fazer algo por 100 dias consecutivos, eu entendo que aquilo é importante. Mas 100 dias são 3 meses apenas. E aí há pessoas fazendo planos para um ano, poucas para 2, menos ainda para 5 anos. Quando, na verdade, alguém que tem soberania interior pensa não em termos de dias, meses, anos ou quinquênios, que são 5 anos. Quem tem soberania interior e autogoverno pensa em termos de décadas. Se você é soberano, mais do que pensar em termos de décadas, você vai pensar em termos de gerações. O mercenário não. O mercenário só pensa no aqui e agora. Foi por isso que as pessoas não entenderam muito bem a missão de Jesus, porque elas só estavam pensando no aqui e agora. Elas só estavam pensando em um rei, em um soberano que iria livrá-las do jugo romano. Anote algo que, se você está anotando, ou se você não guardar nada desse vídeo, você precisa guardar. Eu vou falar uma frase aqui, mas antes disso, eu vou recapitular. Há pessoas que pensam em termos de meses, como eu te falei, da teoria dos 100 dias.
há pessoas que pensam em termos de anos, há pessoas que pensam em termos de 5 anos. Pouquíssimas pensam em termos de décadas. Guarde essa frase. Quando a sua visão encurta, a sua soberania se dilui. Governe a sua vida pelo futuro que você deseja construir e não pelo incêndio que você quer apagar. Repito, governe a sua vida pelo futuro que você deseja construir e não pelo incêndio que você quer apagar. Sétimo e último sinal. Aqui é que a coisa pega. Mas se você ficou até aqui, eu quero pedir a você que compartilhe este vídeo com aquele líder que está enfrentando algum desses sinais. E se você entender que esse líder pode contribuir com o nosso bate-papo diário, estimule-o a participar deste nosso bate-papo por meio dos comentários. Eu vou amar responder os comentários de vocês. O sétimo sinal é a ausência de conflitos produtivos. Um dos melhores livros que eu li na minha vida está por aqui. Eu tenho até que achar. Outro dia eu procurei, não achei, mas está por aqui. É um livro chamado Rivalidades Produtivas. Como as rivalidades científicas fizeram o mundo avançar. Eu acredito que esse livro esteja fora de catálogo, mas ele é muito bom. Ele mostra diversas rivalidades, né? A corrente contínua, a corrente alternada, é, o avião, vacinas e tantas outras coisas, né? O que acontece? Os conflitos, eles são extremamente poderosos. E se os conflitos são produtivos, melhores ainda. Esse sétimo sinal representa o silêncio dos covardes. Por que isso? Porque os covardes têm medo de se posicionar. Os covardes têm medo de conflitos que vão tirá-los da zona de conforto. E se você evita conversas difíceis para manter a harmonia, você não tem ordem. Você tem um cemitério emocional. Um general não foge da batalha necessária. Evitar o conflito é permitir que a erva daninha domine o campo. Entenda uma coisa definitivamente. A verdadeira maturidade é sustentar o desconforto da verdade. O apóstolo Paulo disse: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E ele pergunta aos Gálatas: tornei-me vosso inimigo, os vos dizer a verdade. Entenda que crescer demanda confronto. Crescer demanda, sim, conflitos produtivos. Se você tem uma visão de longo prazo, se você tem uma visão, um projeto de soberania interior, você vai passar por muitos conflitos. Entenda isso. Então, entenda que a maturidade é sustentar o desconforto da verdade. Se você não passa por confrontos, você está aceitando a mediocridade como a sua nova rainha. Bem, eu quero te sugerir a dar uma olhada nos seus 7 últimos dias. Você foi arquiteto do seu tempo ou apenas um mero zelador das expectativas alheias? O trono não aceita vácuo. Deus abomina o vazio. Se você não governar a sua vida, os algoritmos e os aproveitadores o farão por você. O reino espera o retorno do general. E aí, você vai sentar ou vai continuar servindo aos seus próprios fantasmas? Assuma o comando do seu trono, agora. Nós nos vemos amanhã, no nosso próximo bate-papo. Um grande beijo no seu coração e fique na paz. Até lá e tchau, tchau!